Bom dia, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez aqui nessa manhã de domingo, esse domingo maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Dessa vez para meditarmos mais um pouquinho, é tempo de meditar. E hoje nós vamos meditar um pouco mais aí sobre a questão da fé. Nós já temos falado aí durante esse período, durante já esses meses já, sobre o caminho da fé, sobre a caminhada da fé. Nós temos pensado sobre várias coisas, vários aspectos da fé, o que é a fé, o que ela produz, vários sentidos da fé. E hoje nós vamos ainda falar mais um pouquinho, nós vamos estar encerrando esse primeiro momento do caminho da fé, onde nós vamos estar falando hoje então sobre o efeito que a fé produz na vida daquele que crê em Jesus. Então nós falamos na semana passada, só para recapitular um pouco, dentre tantas coisas, nós conversamos sobre as fagulhas da fé. Nós falamos que essas fagulhas da fé são as impressões da fé que estão gravadas dentro do coração humano, e elas estão ali dentro do coração de cada um de nós, de cada pessoa, de cada ser humano. Mas o que seriam essas fagulhas? Então nós vamos explicar um pouco mais sobre o que seriam essas fagulhas. Essas fagulhas, elas são a necessidade do homem, a necessidade que o ser humano tem de buscar o Criador. Todos nós temos a necessidade, todo ser humano tem a necessidade de um encontro com Deus. E de alguma forma percebem a sua existência, seja através da sua consciência, seja através do seu interior, seja através da própria natureza. Ao observarmos a natureza, a criação de Deus, sentimos que há alguém por trás disso que criou e que organizou tudo isso, não é? Então, todos esses aspectos, eles mostram a existência de Deus e, de alguma forma, as pessoas percebem a sua existência. Sabem que existe um ser maior e que criou e que mantém todo esse universo. Então, essa centelha, ela foi deixada pelo próprio Deus no coração humano, pois com a entrada do pecado no coração do homem, tornou-se impossível encontrar-se e entender as coisas de Deus. Então, esse fragmento de fé é o que nos leva a essa busca. Esse fragmento de fé é que leva o homem a essa procura de Deus. Leva o homem, então, a que sente esse vazio, a encontrar-se, a procurar esse Criador. Mas, como já foi dito, a fé verdadeira provém de Deus. E a fé, ela vem através do ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, o texto de Atos 17, 27, ele nos informa que o ser humano ele busca a Deus como alguém que está no escuro, como alguém que vai tateando à procura de algo. E é por isso que a humanidade, então, se apega a outras coisas que não são o Deus verdadeiro. Então, daí vem várias crenças em várias coisas, em várias situações, em várias coisas que levam a pessoa a buscá-lo como que se estivesse no escuro, pensando que está encontrando o Deus verdadeiro quando não está. O texto também ele nos informa que Deus está perto, Deus está muito próximo, e através da sua palavra e pela ação do Espírito Santo, então nós temos os nossos olhos iluminados. Salmo 119, 105, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, esse é o motivo de precisarmos ter um encontro com Deus através da Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. É através dela que nós temos um contato com o Criador, é através dela que nós temos os olhos iluminados e encontramos o verdadeiro caminho e podemos então entender a real condição humana perante Deus. Através da Bíblia nós entendemos a real condição do homem diante de Deus. Nós entendemos a questão dos pecados, os nossos pecados, a consequência deles na nossa vida, na vida da humanidade, e também a providência de Deus dada em nosso favor. Então, através da leitura da Bíblia, através do ouvir a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí, nesse momento, nasce a fé no coração do ouvinte, no coração do leitor da palavra de Deus.
Então a palavra de Deus, ela promove tudo isso. E essa fé, uma vez instaurada no coração do homem, ela vai levá-lo, ela é o veículo que nos leva ao trono de Deus. Então, enquanto Jesus nos dá a vida eterna, é a fé nele, é a fé em sua morte, em nosso lugar, e na ressurreição de Cristo, que nos garante a eternidade com Deus, é a fé nisso em que nós vamos, nesses aspectos, é que nós vamos então ter esse contato com o Criador. Através da fé nós podemos nos aproximar e nos apropriarmos então da vida eterna, da eternidade. Em outras palavras, é através da fé que nos apropriamos da vida eterna. É através da fé que nós podemos entender, confiar no sacrifício de Cristo, que é suficiente para nos levar à eternidade. Então ela é a certeza de que Deus está ao nosso lado e que tudo vai dar certo. A fé é a forte convicção de que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que morreu em nosso lugar e ressuscitou com poder, para que um dia também nós sejamos ressuscitados para estar com Ele por toda a eternidade. E é pela fé que nós temos a certeza da existência de Deus. Nós temos a certeza da existência de um Deus único, que nos ama a ponto de entregar o seu Filho único para morrer por nós. João 3, de 16 a 18, ele diz o seguinte: ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é o crer em Jesus que vai nos levar à vida eterna. É o crer em Jesus que livra a pessoa da condenação, que livra a pessoa do julgamento. Lembra-se de Abraão? Lembra-se de Abraão, na história que nós contamos de Abraão, alguns dias atrás? Ele, a pedido de Deus, ofereceu o seu filho único como oferta, como pagamento a Deus pelos seus pecados. E é claro que Deus não aceitou esse sacrifício por se tratar apenas de um teste. Mas com isso, Deus quis demonstrar que um dia faria isso naquele mesmo lugar onde Abraão ia sacrificar o seu filho. Ali, Deus entregou o seu filho para nos dar a salvação, e nós podemos nos alegrar com a fé, e nós podemos nos alegrar com o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Mas isso somente pode ser feito através da fé, somente pela fé. Então, pela fé nós podemos entender que Deus sacrificou o seu Filho por nosso lugar, em nosso lugar. E quais são os benefícios que a fé produz naquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Bem, como o texto que lemos diz, aquele que crê não é julgado e se torna salvo. Salvo da condenação eterna, que foi destinada àqueles que viram as costas para Deus. Então, aquelas pessoas que não creem em Deus, aquelas pessoas que não creem em Jesus, que não creem que Jesus é o meio de nos reconciliarmos com Deus, essas pessoas já estão condenadas. Essas pessoas estão condenadas a viver eternamente longe de Deus. Aquele que crê em Jesus, ele nasce de novo. Ele é transformado por Deus em nova criatura. E as coisas antigas passam. Tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então veja que é uma nova dinâmica, tudo se torna novo na vida daquele que crê em Jesus. Tudo se torna novo na vida da pessoa que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, os olhos se abrem, as coisas que antes faziam sentido já não fazem mais, e a pessoa passa a viver, então, alinhada à vontade e ao padrão de Deus. É declarado justo também diante de Deus e passa imediatamente a ter a paz com Deus. Então, aquele que tem fé em Jesus é declarado justo. O Senhor disse que o meu justo viverá pela fé.
pela fé em Jesus. Então, aquele que tem fé em Jesus é declarado justo diante de Deus. Aquele que tem fé em Jesus é declarado justo. Os seus pecados são eliminados, são apagados e já não há mais a condenação para aquele que está em Jesus. E também a palavra de Deus diz que nós somos justificados mediante a fé. E mediante a fé nós teremos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz Romanos 5:1. Então nós somos justificados mediante a fé. É a fé, através da fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos justos diante dele e passamos a ter paz com Deus. E aquele que tem fé, escolhe trilhar o caminho da fé, passa a ser filho de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Deixamos de ter um relacionamento de inimizade com Deus, deixamos de ter um relacionamento de distanciamento com Deus e somos adotados por Deus como seus filhos. E o texto de João 1,12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem em Jesus, recebem o poder dado por Deus de se tornarem seus filhos. Que maravilha, que maravilhosa realidade é essa. Aquele que crê em Jesus tem o poder dado por Deus de tornar-se seu filho. Então, Deus concede autoridade de filho àquele que tem fé, àquele que decide por trilhar esse caminho da fé. Então, nós conversamos esses dias sobre vários assuntos, falamos muito sobre a questão da fé, falamos bastante coisa sobre a fé, há muita coisa ainda a ser falada, há muita coisa a ser dita, a ser estudada sobre a fé, mas hoje nós colocamos a questão do caminho da fé e o benefício daquele que crê em Jesus. E eu quero falar com você que está me ouvindo nesse momento, que está me vendo, talvez você ainda não esteja trilhando esse caminho, talvez você ainda não tenha se decidido por trilhar esse caminho, ou está começando agora a trilhar esse caminho. Pense nisso, porque vale a pena seguir esse caminho, vale a pena seguir o caminho da fé, vale a pena ter os benefícios de ter Jesus nessa caminhada do dia a dia, ter a certeza da salvação. E se você ainda não tem seguido esse caminho de fé, fica o nosso convite para que você entre por esse caminho, para que você entregue a sua vida ao Senhor, para que você creia em Jesus, porque Ele é a solução. Jesus é a solução para as questões da nossa vida, nele está a vida eterna. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida.